Boa noite a todos, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma reunião dos jovens. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico na carta de Paulo aos Filipenses. E estava olhando aqui a quantidade de pessoas que está presente, né? Então, tem até bastante gente. Obrigado pela presença de todos, glória a Deus por isso. E desde já vamos começar a reunião. Todos vocês já sabem como é que funciona a reunião, então todos podem participar. Quando quiserem falar, é só ativar o microfone, fazer alguma pergunta, algum comentário, falar alguma coisa que não concordaram, enfim. A nossa reunião é uma reunião bastante interativa, como na reunião presencial, só que aqui por via online. Tá travando. Tá travando para todo mundo? Para mim também tá um pouco. Ah, não, para mim tá ótimo. Aqui tá ótimo. Dá sequência. Tá bom. Então, como vocês já sabem, então é reunião participativa. Quem quiser comentar, quem quiser falar, fique à vontade. O aplicativo limita a nossa reunião em 40 minutos. Então, após 40 minutos, a gente encerra a reunião e envia novamente, da mesma forma como foi feito agora, um link no grupo do WhatsApp para vocês entrarem e dar continuidade. Geralmente acontece isso um total de umas 3 reuniões. Ok? Como de costume, também vamos fazer a nossa oração para que o Senhor possa nos conduzir com o seu Espírito na compreensão do texto e no aprendizado. Santo Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, ainda aqui virtualmente. Obrigado mais uma vez por essa ferramenta que o Senhor nos disponibiliza. Obrigado por esse momento que o Senhor nos faz tirar, Pai, para nos debruçarmos na Tua Palavra. Deus, que hoje, continuando estudando a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, Pai, em especial no dia de hoje, eu peço que o Senhor possa nos enviar um Espírito, Pai, o Teu Espírito, Pai, para nos trazer uma compreensão adequada, Pai, visto que o tema tratado por Paulo no capítulo de hoje é um dos temas mais importantes do mundo, da vida cristã, é um dos temas que mais faz a vida cristã ser diferenciada da vida de quem não conhece a Ti, Senhor. Que possamos ter um entendimento adequado, Pai, que possamos sair do dia de hoje, Pai, sair desse estudo com um entendimento diferente do mundo, da nossa postura mediante os nossos relacionamentos com outras pessoas, com nossos irmãos, do entendimento da necessidade de agir com humildade, Senhor. Porque esse foi o sentimento que houve em Cristo, Pai. E que assim o Senhor nos ensine nessa noite. Deus, não somos capazes de absorver um comportamento como esse se não for por interferência do Teu Espírito Santo. A nossa carne nos impede de querer, Pai, agradar e servir aos outros. Mas nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos convencer com esse Espírito, nos inundar do Espírito, Pai, para que possamos sair transformados dessa reunião. E que, como diz Paulo nesse texto, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Deus Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pessoal, então, como de costume, nós vamos fazer uma breve revisão, né, um resumo do que foi falado no capítulo anterior. Estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, né, a carta que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, e quando estava preso em Roma, né, e deixa eu só apagar aqui porque alguém riscou a tela aqui, está me incomodando. Não consigo. Ok. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, né, com o destino aos crentes, né, os santos, como ele diz no começo do capítulo 1, que moram na cidade de Filipos, uma cidade na Macedônia, né, onde ele passou, lá está em Atos capítulo 16, ele passou durante alguns dias com Timóteo e fundou a igreja através da conversão, inicialmente de uma mulher chamada Lídia, está lá em Atos capítulo 16. E aí, no capítulo 1, nós vimos como Paulo escreve, né? Primeiro ele se apresenta como sendo uma carta para o mundo daquela época, e depois ele apresenta, começa a falar o texto dele, né? Ele escreve essa carta para Filipos para tratar de alguns assuntos que existiam na igreja, alguns problemas que a igreja estava passando, né? E hoje a gente vai ver um desses problemas que ele cita bem, vamos dizer assim, de forma discreta no texto, e também para convocar os filipenses a aprender a viver em humildade, a aprender a viver sabendo passar por dificuldades e entender como Cristo age em todas as coisas. E ele começa esse capítulo 1 orando a Deus, né, dizendo que agradecido e alegre, em alegria, né, pela vida dos filipenses por conta do empenho dos filipenses no evangelho, na defesa do evangelho, desde o primeiro dia até agora. E ele reconhece que foi Deus que fez isso, porque foi aquele que começou a boa obra que irá concluir. E ele agradece a Deus pela vida dos filipenses, porque não só começou essa obra neles, como também, dia após dia, aperfeiçoa progressivamente até o dia do Senhor, que é o dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.
ele sabe que Deus faz isso com ele e também entende que Deus faz a mesma coisa com os filipenses, por isso esse é o motivo da oração de alegria com Paulo pelos filipenses. E ele vai dizer que esse pensamento, né, de ter certeza que Deus completará a boa obra neles, justifica o que ele tem passado pelos filipenses e por todos os gentios, visto que Paulo está preso, né, em razão de pregar o evangelho aos gentios. Ele nesse momento está acorrentado em Roma, a um soldado romano, e a razão é exatamente essa, pregar o evangelho aos gentios, e só isso torna justo esse sofrimento, saber que tem um trabalho de Deus sendo feito na vida dos gentios através do próprio apóstolo Paulo, e esse trabalho envolve uma carta como essa que vai servir para aperfeiçoamento da fé dos filipenses e todos aqueles que lerem, que forem destinatários dessa carta. Ele também ora, né, no final da sua oração, pedindo para que esse amor dos filipenses, essa compreensão, continue crescendo, né, pelo pleno conhecimento e entendimento, né, pela percepção de Cristo e de tudo que Cristo é por nós. E a finalidade disso, né, é que esse pleno conhecimento e percepção vai nos fazer, ou melhor, vai fazer os filipenses, né, e a nós também, mas no contexto da carta, vai fazer os filipenses passarem a aprovar as coisas excelentes. Né? É isso que ele fala, que é o resultado daquele que cresce no pleno conhecimento e na percepção. Ele vai dizer na percepção de quem? Na percepção de Cristo, porque é em Cristo que nós conseguimos a redenção dos pecados. Né? Ele vai dizer, então, que pelo pleno conhecimento e pela percepção de Cristo, eles vão aprovar as coisas excelentes e assim vão se tornar inculpáveis no dia do Senhor. Eles vão se tornar sinceros e inculpáveis no dia do Senhor. Ou seja, através da percepção de Cristo. Né? Ele vai também, no final mais para o final do capítulo, tranquilizar e consolar os filipenses, dizendo que tudo o que tem acontecido com ele, em especial o fato de ele estar preso, para os filipenses não se preocuparem com isso, porque, na verdade, isso tem contribuído para o crescimento do evangelho. O que Paulo vai dizer, na verdade, é que isso tudo é propósito de Deus. Ele é prisioneiro por desejo de Deus. E ele vai citar pelo menos 2 fatos aqui que justificam a afirmativa dele que esses fatos, esses sofrimentos que Paulo tem passado, na verdade, antes de tudo, têm servido para o crescimento do evangelho. O primeiro fato é que ele vai dizer que somente em razão de estar preso e em contato direto o tempo inteiro com soldados, né, militares romanos ali que fazem a sua guarda, dessa forma ele pôde pregar para toda a guarda pretoriana. E de que forma eles ouviriam a palavra de Deus se não fosse numa situação como essa? Então essa foi a primeira providência de Deus para alcançar pessoas a quem Deus queria alcançar dentre aqueles militares romanos ali, e são militares da guarda pretoriana, da mais alta guarda romana. E Paulo, então, faz isso para... ele reconhece que Deus fez isso para que o evangelho chegasse a essas pessoas. E o segundo fato que ele cita é de que, em razão de ele estar preso, a maioria dos irmãos tem agora pregado o evangelho de forma destemida, né? De forma destemida e de forma mais ousada, em razão da compreensão do que ele tem passado contra o evangelho. Claro que ele reconhece que algumas pessoas têm feito isso por motivos equivocados, ele que vai citar algumas pessoas que fazem isso por vaidade ou por porfias, né, ou por contendas, para criar algum tipo de situação difícil para Paulo ou para querer ser melhor do que Paulo. Ele vai dizer assim, alguns fazem isso e julgam que ao fazer isso acrescentam a tribulação às minhas cadeias, né? E ele vai dizer que, na verdade, alguns desses realmente têm uma percepção equivocada, o motivo pelo qual eles têm pregado o evangelho é equivocado. Porém, ele vai dizer que as pessoas pregam efetivamente o evangelho de Cristo. Né? Ou seja, o conteúdo da pregação é adequado, o conteúdo da pregação é correto. O motivo em relação a Paulo talvez é um motivo equivocado, mas o conteúdo em relação a Cristo ele é adequado. Então, com isso, Paulo não se importa. De que importa? Que se de fato Cristo está sendo pregado, é isso que importa. Eu me regozijo nisso e sempre me regozijarei. Então, Paulo está dizendo que a questão não é qualquer tipo de pregação que vale, né, que é adequada, mas quando o conteúdo da pregação é adequado, mesmo que a sua motivação possa ser equivocada, se Cristo está efetivamente sendo pregado, como ele disse, não tem problema nenhum. E nós falamos que esse versículo não pode ser utilizado, né, de acordo com esse entendimento, para justificar que qualquer palavra que fale em nome de Jesus, qualquer pregação está tendo resultado adequado, está sendo eficaz ou deve ser mantida dessa forma, porque o que importa é que Cristo está sendo pregado. Não, na verdade, o que Paulo está falando é uma pregação efetiva de Cristo, conteúdo adequado segundo o Evangelho, e não uma pregação com conteúdo inadequado, uma pregação que apresenta um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Pode ser até o Evangelho do pregador, às vezes, né? Que ele faz para ele mesmo, mas não é o Evangelho de Cristo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está respaldando qualquer pregação, mas
ainda que o motivo da pessoa seja equivocado, se o conteúdo em relação a qualquer outra coisa, mas se o conteúdo que é relacionado a Cristo for adequado, de que importa? Ou seja, se alguém está pregando para poder fazer Paulo passar vergonha, de que importa? O que importa é que Cristo, de qualquer forma, efetivamente está sendo pregado, né? E ele vai dizer, depois disso, a razão pela qual Paulo se alegra nesse sofrimento é que ele tem certeza, né, de que seja na vida ou seja na morte, o seu corpo glorificará a Cristo. Ele não tem preocupação, ele não tem medo de morrer pelo que ele está passando, visto que o foco dele é a glória de Cristo, e ele sabe que essa glória acontecerá de qualquer jeito, seja vivendo ou seja morrendo. Então ele não tem medo de morrer, porque ele sabe que se ele morrer, ele estará com Cristo, e isso para ele é lucro. Então por isso que fala que morrer, para mim, é lucro. Mas só que ele entende que ainda tem razão de ele ficar vivo, porque o seu trabalho ainda é necessário para os filipenses e para outras pessoas. Ele vai dizer que quer estar vivo para estar de novo com os filipenses, para que eles tenham em Paulo mais motivo para dar glória a Deus. Então ele entende que a sua presença aqui é mais importante. Mas mesmo estando aqui, ele não se importa com o fato de que ele vai sofrer algumas dificuldades, porque ele entende que isso viver para ele é Cristo, e essas dificuldades levam de alguma forma glória para Cristo também. Então, morrer para ele é lucro e viver para ele é Cristo. Está disposto a enfrentar o que for em razão da defesa do Evangelho. E ele finaliza o capítulo, né? Depois de citar esse exemplo, ele vai dizer, vai convocar os filipenses aí a viver em unidade de fé e sem ter medo, né, dos inimigos, a ter coragem em enfrentar os inimigos do Evangelho, os inimigos da fé cristã, enfrentando o combate que é proposto a eles e como é a cada um de nós, né? Entendendo que todos nós fazemos parte desse combate, e movidos por uma fé de que a nós foi dado um presente que é não somente crer, mas também padecer por Cristo. Isso é uma graça que nos é concedida, como ele finaliza o capítulo 1, como ele vai dizer aqui, ó, pois tendes o mesmo combate, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de credes nele. Ok? E ele vai dizer que esse combate que Paulo tem vivido é o mesmo que cada um de nós cristãos tem, e é assim que ele finaliza esse primeiro capítulo. Dando continuidade, então, no capítulo 2, deixa eu só um segundinho, pessoal. Então, tranquilo até aí, o resumo do capítulo 1, continuam ouvindo normal, beleza? Tranquilo, Décio. Tudo beleza. Então, vamos continuar aí com o capítulo 2. Paulo começa assim, vocês estão vendo aí na tela, né, o texto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, Paulo começa o capítulo aqui fazendo um jogo de palavras. É como se ele dissesse assim, ó, então, se for verdade que há em Cristo exortação, consolação de amor, que há em Cristo comunhão do Espírito, né, que há entranhados, né, nos seus atos, nos seus fatos, afetos e misericórdias. Se for verdade tudo isso, se vocês entendem que tudo isso é verdade mesmo, então, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Percebam que Paulo, não sei se vocês sabem, mas acho que já falei isso com vocês, mas essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos não continha no original. Paulo, quando escreveu esse texto, ele não escreveu assim, capítulo 1, capítulo 2, não sei o quê. Ele não escreveu dessa forma. O texto bíblico é um texto corrido, contínuo. Isso foi introduzido depois pelos tradutores, pelas sociedades bíblicas, pelos copistas, etc., no intuito de facilitar a localização de textos, né, ao longo do estudo bíblico. Mas, às vezes, essas epígrafes que aparecem aqui são úteis, às vezes elas quebram um pouco o texto. E, na minha concepção, esse texto não começa aqui. E para que a gente entenda a Bíblia de uma forma adequada, a gente tem que entender o contexto, onde é que aquela parte do texto vai começar. E eu entendo que ela começa aqui, ó, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ele começa falando do Evangelho de Cristo e ele começa nessa parte dizer que o primeiro ponto de viver do modo digno do Evangelho de Cristo é viver sem ter medo dos inimigos, enfrentando o combate que é proposto. E ele continua dizendo, tanto que ele começa o capítulo 2 dizendo, se há, pois. Se eu estou falando se há, pois, eu estou falando de algo que eu falei antes. Ou seja, portanto, se há alguma exortação em Cristo, ou se há, portanto, exortação em Cristo, então, de fato, o texto começou aqui. Então, o que ele está falando aqui é sobre viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. E como é o modo digno do Evangelho de Cristo? É basear naquilo que essas coisas que
há em Cristo. Então, se eu quero viver de modo digno, se eu entendo que há de fato em Cristo exortação, consolação, comunhão do Espírito e afetos e misericórdias, se isso é verdade de Cristo, e se eu quero viver de modo digno do Evangelho de Cristo, então eu devo viver pensando a mesma coisa, como diz aqui no verso 2, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E o objetivo de Paulo aqui é introduzir o ponto principal do assunto do capítulo 2, que é viver em amor ao próximo, em humildade, servindo ao seu próximo. Então, veja que curioso esse texto. O versículo 1, estava percebendo ele aqui quando eu estava estudando, como ele, o versículo do capítulo 2, verso 1, ele, na verdade, Paulo faz em um verso o resumo da fé cristã. O resumo da fé evangélica, vamos dizer assim. Este é o resumo da fé evangélica. Percebam se a fé evangélica que nós aprendemos até aqui, apresentada nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos e Lucas, como a gente estudou, nos ensinamentos de Paulo já aos Romanos, aos Efésios, como a gente tem visto, percebam se não é isso aqui um resumo da fé evangélica. Vejam o que ele falou lá, né? Vou voltar aqui, mas de modo digno do Evangelho de Cristo. Qual é o modo digno do Evangelho de Cristo? Entendendo o seu cerne da questão. Ele vai dizer que o Evangelho de Cristo é exortação, é consolação, é comunhão, afetos e misericórdias. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele começa, ele tem que ter essas coisas. E perceba que o primeiro ponto que Paulo fala é exortação. É a primeira característica. É por isso que o Evangelho, ele não vem, a consolação, o conforto, ele não pode vir antes da exortação. Ou seja, Paulo está apresentando que, olha, o modo digno de viver, do modo digno de viver do Evangelho, é ser confrontado pelo seu pecado através da exortação no primeiro momento. Primeira coisa que você tem que fazer para viver segundo o Evangelho de Cristo é ser exortado por ele, é ser confrontado por esse pecado, é ser chamado a atenção, é se reconhecer como pecador. O Evangelho tem este propósito, anunciar você como pecador, mas ao mesmo tempo anunciar Cristo como Salvador. E é porque Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, ele é o perdão pelas nossas ofensas. E qual é o resultado disso? Depois da exortação, entendendo como eu, pecador, e exortação em Cristo, porque entendendo Cristo como Salvador, ao entender esse perdão, depois da exortação, necessariamente vai vir consolação de amor. Porque eu vou entender que eu sou amado por esse Deus através de Cristo. Eu realmente sou pecador, falho, merecedor do inferno. O Evangelho me mostra isso, como eu o tempo inteiro mereço o inferno. Mas Cristo se apresenta como meu Salvador, paga pelos meus pecados, eu sou exortado nele e nele recebo o perdão, e a consequência imediata é a consolação de amor. Depois que você recebe a consolação do amor, do perdão, que você entende que você é perdoado, que você é regenerado, necessariamente isso gera para você comunhão no Espírito. Você passa a viver no Espírito, você passa a ser habitado por um Espírito, ter comunhão com outros, dentro de um conceito do Espírito Santo, que gera mudanças na sua vida. E dentro dessas mudanças na sua vida, você vai estar entranhado em Cristo de afetos e misericórdia. Veja se isso não é de fato o resumo do Evangelho, resumo da fé evangélica, da fé cristã. Paulo resumiu em um verso, né? Mas o que eu queria ressaltar aqui é que essa fé evangélica, ela precisa começar pela exortação. Não existe você apresentar uma fé evangélica de triunfalismo, de sucesso, de vitórias, se você antes não confrontou a pessoa do pecado, se a pessoa não entendeu que ela precisa de Cristo, não é para ter vitórias nessa vida, e sim porque ela é pecadora, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A exortação é apresentada por Paulo como o primeiro passo da fé evangélica, do modo digno do Evangelho de Cristo. É como Paulo apresenta isso aqui. Então, a exortação em Cristo gera o entendimento do perdão gera consolação neste amor de Cristo. O entendimento desse amor gera comunhão no Espírito, e a comunhão nesse Espírito gera atos de amor, afeto e misericórdia. Então, se é verdade isso que Paulo está falando, o que ele disse, se isso que eu estou falando é verdade, então, verso 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, que hajam em conformidade com esse evangelho, que façam essas mesmas coisas que Cristo fez, né? Que vivam no mesmo amor que vocês entenderam que Cristo teve por vocês, que vocês sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Antes de falar do sentimento, que são os versos seguintes, eu queria falar aqui, Paulo diz aqui, completai a minha alegria. Que alegria é que ele está falando? Veja como a Bíblia é coerente, veja como a carta ela é um texto.
A carta que Paulo escreve aos Filipenses é um texto que deve ser encarado como um texto completo. Ela se refere a ela mesma. Ela se explica por ela mesma. Que alegria é essa que Paulo está falando? Vamos voltar aqui no capítulo 1. Dou graças a Deus, aqui verso 3, dou graças a Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Por que alegria? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que seria a cooperação do Evangelho, senão que Paulo exatamente está dizendo de novo sobre viver do modo digno do Evangelho de Cristo, isto é, entender a exortação, a consolação e amor, a comunhão do Espírito, os afetos e misericórdia. É a mesma coisa. É desta forma, vivendo assim, que eles vão completar a alegria que Paulo já manifestou no capítulo anterior, que é saber de que eles estão firmes nas palavras do Evangelho, nos ensinamentos apostólicos em que Paulo fundamentou a igreja de Filipos quando ele criou a igreja nos fundamentos de Cristo Jesus. E ele vai dizer, então, né, tem o mesmo amor, unidos de alma e tem o mesmo sentimento. Que sentimento é esse, Paulo, que você quer que os filipenses tenham? No verso 3 ele vai explicar. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Qual é o sentimento que ele está falando aqui? Paulo está começando a introduzir de forma mais clara o seu assunto principal nesse capítulo, que é humildade, o serviço ao meu irmão como foco da fé cristã. Ou seja, afetos e misericórdias como fruto final da comunhão com o Espírito, da consolação com o amor, do entendimento do perdão e da exortação no Evangelho de Cristo. É por isso que Tiago vai escrever lá, por exemplo, que a fé sem obras ela é morta, porque a fé ela começa da exortação, gera a compreensão e a consolação do amor, comunhão do Espírito, e no fim das contas ela tem que gerar afetos e misericórdia. Se não gera obras de afeto e misericórdia, essa fé não é efetiva, não é morta, não é a fé cristã. O modo digno do Evangelho de Cristo necessariamente deve gerar isso daqui. É isso que Paulo quer dizer. E ao dizer isso, ele vai dizer, então, Filipenses, não hajam por partidarismo ou vanglória. E aqui, provavelmente, Paulo está se referindo a um dos problemas que o levou a escrever a carta. Eu falei que no capítulo de hoje nós veríamos alguns dos problemas, e ele vai dizer que é a divisão da igreja em grupos, partidarismo. Era um problema comum das igrejas daquela época. A gente vê na carta que ele escreve aos Coríntios, que ele chega a citar quais são os partidos, né? Alguns dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Paulo, tal. E aqui em Filipos estava acontecendo algo parecido, que eles provavelmente estavam se dividindo dentro da igreja por opiniões pessoais ou para atender às suas necessidades de cada um. E Paulo vai agora contrapor esse ponto, dizendo assim, não façam nada por vanglória, por partidarismo ou para defender interesses pessoais. Ao contrário, façam tudo o que vocês fizerem, façam por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um o que é dos outros. Ou seja, o que Paulo está dizendo assim, a fé cristã que gera afeto e misericórdia apresenta o outro como mais necessitado do que eu devo servir a ele, eu devo viver para o outro, eu devo considerar os problemas do outro mais necessitados que o meu. E aí você pode pensar assim, mas aí vai ser complicado o cara viver assim, porque se o cara se submeter dessa forma, ele vai ser prejudicado na história. Mas é que está o ponto. Paulo está falando da unidade da fé cristã. Então, se nós somos dois e eu vivo considerando os seus problemas mais necessitados, eu vivo querendo servir a você e você faz o mesmo por mim, nenhum de nós vai ser prejudicado. Ao contrário, todos sairão ganhando. E ele vai explicar passo a passo como que Deus vai entender esse tipo de agir, né? E como ele também, tudo isso é feito pelo próprio Deus, certo? Assim é o casamento, por exemplo. O pastor Zanetti sempre gosta de citar esse exemplo do casamento, que os casamentos às vezes não dão certo, porque as pessoas casam para ser felizes, quando na verdade o casamento deve ser, a pessoa deve casar para fazer o outro feliz. Se eu caso para fazer minha esposa feliz, ou seja, para servi-la, levando a ela a felicidade, e ela faz o mesmo comigo, tá tudo bem, tá tudo ótimo, todos vão ganhar. Se eu me empenho em fazê-la feliz e ela se empenha em me fazer feliz, né, seremos então uma união saudável nos princípios do Evangelho de Cristo, do modo digno do Evangelho de Cristo. É isso que Paulo quer dizer também do relacionamento interpessoal, do relacionamento de irmão com irmão, né, dos irmãos em Cristo, dos irmãos de sangue e assim por diante. Tranquilo? Algum comentário aí até agora? Beleza. Então, deixa eu ver se eu tinha anotado mais alguma coisa aqui.
Pode tentar agilizar, que eu demorei bastante nessa parte aí, mas a gente vai andando. Verso 5, então. E aí, veja como Paulo ele continua falando a mesma coisa. Aqui só tem um epígrafe separando que ele vai começar a citar o exemplo de Cristo, né? E percebam que o capítulo inteiro vai ser falando um parêntese sobre os versos 3 e 4. Versos 3 e 4 são o centro do capítulo. Não faz nada partidarismo, mas por humildade. Todo o resto do capítulo visa exemplificar o que ele falou nos versos 3 e 4. Às vezes a gente lê isso rapidamente e não percebe como tudo está ligado uma coisa a outra. Mas vejam vocês como Paulo vai querer agora apresentar exemplos que justificam o que ele está falando. E o primeiro exemplo que ele vai citar é o exemplo do próprio Cristo. O maior exemplo que a gente poderia ter, o exemplo mais intenso que a gente poderia ter. E ele vai dizer: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Como assim, Paulo? Aí ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, também em Cristo Jesus. Vejam que é o mesmo sentimento, é o mesmo, a mesma palavra que ele usa aqui, ó, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que mesmo sentimento, Paulo? Esse sentimento do versos 3 e 4, que é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê, Paulo? Aí eu vou ler até o verso 11 aqui, porque é um texto completo, texto bastante conhecido. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, ou ao contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto bastante famoso, bastante conhecido, um texto que gera, né, participação de músicas aí e tal. E o que Paulo está fazendo aqui, nada mais, nada menos, é nos trazer Cristo como exemplo de humildade. Nos trazer Cristo como justificativa para agirmos daquilo que ele acabou de falar. Né? Ele vai dizer aqui, ver o outro como mais importante, mais necessitado, foi exatamente o que Cristo fez. Porque mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor dos homens, ele veio não por sua causa, mas pela causa dos homens, conforme a vontade de Deus, de salvar aqueles a quem Deus queria salvar, de salvar o povo escolhido que Deus escolheu, né? O povo escolhido por Deus. E ele mesmo, aí ele vai dizer o verso 6 aí, subsistindo em forma de Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. O que isso quer dizer? Ele não entendeu que deveria se aproveitar do fato de ser Deus para fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer, ou melhor, que ele queria fazer, ou para defender as suas necessidades. Não, ele não veio para ser servido. O próprio Cristo fala isso no Evangelho, nós estudamos sobre isso. Né? O próprio Cristo fala disso no Evangelho. E fala, inclusive, esqueci de falar, verso aqui, ó, não façais, considerando cada um superior a si mesmo. Paulo fala disso aos romanos, não tenha cada um de vós uma estima maior do que de fato é. Ele fala isso, Cristo fala isso nos Evangelhos, lembra quando os apóstolos estavam estudando lá, debatendo para ver qual deles era o maior? E Cristo diz assim, quem quiser ser o maior, deve ser o menor. Quem quiser ser o maior é aquele que vai mais servir. Pois exatamente foi isso que ele fez. A Bíblia é muito coerente, irmãos. A Bíblia é muito coerente. Ela não tem contradições, ela explica ela mesma. Então, assim, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o fato de ser Deus, o fato de ser igual a Deus. Não, ao contrário disso. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ou seja, ele não veio para ser servido. Palavras do próprio Cristo nos Evangelhos. Ele veio para servir. Ele veio para resolver o problema dos homens. Foi para esse propósito que ele veio. Então, Cristo foi homem perfeito, né? Enquanto viveu conosco, e ele é Deus, ele poderia ter as coisas ao seu modo, mas não foi isso que ele fez. Ele não quis se aproveitar disso, pelo contrário, se esvaziou da sua soberania e assumiu aí a forma de servo para servir aos seres humanos, aí, né? A servir a humanidade, pelo menos aqueles a quem Deus escolheu, tornando-se em semelhança de homens. O que significa dizer que Cristo se tornou em semelhança de homens? Significa dizer que todas as paixões, os desejos, as tentações, né, que nós enfrentamos, e muito mais, ele enfrentou também. Ele não veio aqui como diferentão, no sentido de que, não, as dores que eu padeço, Cristo não padeceu. O próprio autor de Hebreus escreve isso, que Deus nos providenciou um sacerdote que é sujeito às mesmas paixões que a gente. Ele poderia pecar, porque ele tem os mesmos desejos, que a carne dele também. Só que ele tinha uma unção especial de Deus, ele não pecou, em tudo não pecou, sendo, como o próprio autor de Hebreus diz, sendo tentado em todas as coisas, porém não pecou. Foi isso que Deus fez com Cristo. Mas ele veio em semelhança de homem, ele enfrentou as mesmas dificuldades que nós enfrentamos na luta contra o pecado.
Só que ele venceu o pecado por nós. E é essa a razão de ele ter vindo para nos servir como cordeiro substituto. E ao estar aqui como ser humano, ele foi reconhecido em figura humana. Enquanto homem nesta terra, Cristo foi reconhecido como Messias, como Salvador, né? E mesmo sendo reconhecido como Salvador, as pessoas, muito embora alguns entenderam errado, querendo proclamar Cristo como um rei civil, né? Que fosse tirar Israel da opressão romana, e não como rei espiritual, como ele de fato é, ele foi reconhecido, ele poderia ter sido levado a agir de forma diferente, mas não, ao contrário, ele a si mesmo se humilhou. E ao invés de querer ser servido, ele serviu, ele obedeceu até a morte, e a morte da pior forma possível. O fato de Paulo colocar morte e morte de cruz, ele diz assim, ele enfrentou a pior coisa que alguém poderia enfrentar naquela época, que era a morte de cruz. E isso porque ele veio para servir ao povo. Ok? Ele não interferiu em nada do plano de Deus, ele não interferiu em nada do que Deus tinha proposto em relação ao povo, né? Ele veio para servir esse povo, fazendo todo o propósito de Deus. E ele optou por morrer, e morrer da pior forma possível. Qual foi o resultado disso? Então, Paulo, na primeira parte, explica como Cristo, mesmo sendo Deus, ele se humilhou para servir, não para ser servido. Ele quis cumprir o propósito de Deus. Ele anulou-se a si mesmo para fazer o que o outro precisava. Ou seja, ele não olhou para o que é propriamente o seu reino e a sua majestade, mas ele olhou para o que é dos outros, que era a necessidade minha e sua. Foi isso que ele fez. Esse exemplo Paulo cita para que a gente possa aprender com esse exemplo. O tempo está encerrando, eu vou finalizar e a gente volta, como eu falei, né? Eu vou mandar o link para vocês, para que a gente possa depois ver o resultado de tudo isso na sequência do texto. Eu estou tentando aqui. Beleza, então estávamos falando sobre a forma como Cristo se humilhou, né? Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor dessas pessoas, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, e ele não veio para... Fecha o áudio, mãe. E ele não veio para buscar os seus interesses, ele não veio por suas causas, muito pelo contrário, ele veio pela causa do ser humano, né? E o que Paulo está fazendo, então, é apresentar Cristo como exemplo do que ele acabou de orientar as pessoas a fazer, isto é, viver segundo o evangelho do próprio Cristo. E aí, qual foi o resultado de tudo isso, né? Como Paulo quer apresentar por que fazer isso? Porque gera um resultado. Qual foi o resultado para Cristo? Aí Paulo vai dizer no verso 9, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Cristo, ao se humilhar e ao negar a si mesmo, e ao não buscar a sua causa, e ao buscar a causa do seu próximo, ao se humilhar, isso gerou para Cristo, diante de Deus, exaltação. E Paulo está dizendo que, apresentando isso como exemplo, porque este é exatamente o resultado que ele propõe que aconteça conosco se vivermos assim. Ao vivermos não buscando os nossos interesses, ao vivermos buscando mais agradar no sentido de servir ao próximo, de buscar a necessidade do próximo, de ser humilde nesse aspecto, ao se humilhar diante do homem, cada um de nós vai receber diante de Deus, da forma de Deus e no tempo certo de Deus, a exaltação, assim como foi com Cristo. Paulo não quer dizer que nós seremos exaltados como Deus, ou que nós devemos buscar exaltação. O objetivo de Paulo aqui não é dizer que o fim da sua humildade é ser exaltado depois, é ser grande depois. Porque se for esse o fim da sua humildade, de fato não é humildade, né? O fim da humildade de Cristo não foi esse. Este foi o resultado que Deus concedeu a ele. E não será o mesmo resultado concedido a nós em termos de intensidade, por conta que Cristo foi exaltado como Deus, porque Deus ele é, certo? Ele se humilhou e foi exaltado como ele é Deus. Nós não somos Deus, mas ao nos humilharmos perante os homens, né, seremos exaltados por Deus, segundo a sua vontade. E percebam que o objetivo de Cristo em nenhum momento foi
exaltação pessoal por vaidade, porque se fosse isso, nada teria de humildade. Mas o que passa despercebido às vezes no texto são as últimas palavras. E tudo isso que Cristo fez aqui foi para a glória de Deus Pai. E é isto que Paulo quer dizer. Meus irmãos, a razão que vocês têm de viver, como é que ele escreve aqui, ó, por humildade, considerando os outros maiores que a si mesmos, e não tendo visto o que é seu, mas o que é dos outros, a razão disto é você viver não para buscar uma recompensa futura, mas você entender que ao fazer isso, você glorifica a Deus Pai. Este é o propósito da fé cristã em todas as suas ações, glorificar a Deus. Este é o propósito de Cristo em tudo que ele fez como nosso exemplo, glorificar a Deus Pai. Nós recebemos um benefício adicional, que é a exaltação da parte de Deus. Como ele fez com Cristo, também fará conosco. Ou seja, o ensinamento de Paulo, de Cristo como exemplo aqui, é que se você se humilhar para glorificar a Deus, Deus o exaltará conforme a vontade dele, conforme ele quer fazer. E esse entendimento é que nós temos que ter como cristãos. Esta é a forma, o modo digno do Evangelho de Cristo. Isto é viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Esse é o ensinamento de Paulo para nós com esse texto aqui. Se a gente resolve servir por amor a Deus, para a glória de Deus, seremos então exaltados. Algum comentário aí sobre isso? Algum questionamento? Alguém discorda? Estão aí? Estão ouvindo normal? Estão, né? Sim, tranquilo. Sim. Então, beleza. Continuando então, verso 12. 12, né? Tinha parado no 11. Isso. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Percebam que esse versículo nos prova, né, no contexto das suas palavras aí, que Paulo, de fato, apresentou a Cristo como exemplo para a gente. Primeiro que ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, este é o modo de viver e agir. Cristãos. Se vocês são cristãos, inclusive o termo cristão significa pequenos cristos ou imitadores de Cristo, né? Então, se nós somos cristãos, este é o modo digno de viver segundo o Evangelho de Cristo. E ele primeiro fala isso, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, e agora ele diz de novo, assim pois, portanto, desta forma, entendendo isso aí, meus amados, como vocês sempre obedeceram, aí Paulo faz mais uma vez uma referência à informação que ele tem sobre a fé dos filipenses, que é a alegria que leva ele a orar a Deus, aquela alegria que ele falou no capítulo 1 e no capítulo 2 de novo, como sempre obedecestes, não só na minha presença, e Paulo está dizendo isso baseado no que ele viu enquanto estava com os filipenses, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, que Paulo está dizendo assim, entendendo que Cristo fez isso como exemplo, vivam desta forma e não dependam de eu estar aí. Não é para eu ver que vocês têm que viver assim. Não é para eu dizer que está certo que vocês devem viver assim. Ao contrário, vocês devem viver assim porque é para Deus, é para a honra e glória de Deus. É de Deus que vai vir o reconhecimento e a exaltação devida, né? E a gente sabe que Paulo mistura isso com outras coisas que ele fala de uma forma tão misteriosa e agradável e bonita na Bíblia, que é a forma como devemos ter esse entendimento. A responsabilidade da nossa parte é entender isso e ver dessa forma, mas sabendo que foi Deus que fez tudo isso. E percebam aqui também, pessoal, com esse verso 12, como é perigoso você ler a Bíblia e interpretar a Bíblia ou definir doutrinas com versículos isolados, que alguém desavisado pode entender de uma forma... Se você pegar esse verso 12 e ler sozinho, vai dizer assim, ó, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E se você pega isso isoladamente, você diz aí, ó, o homem desenvolve a sua salvação. É necessário ao homem desenvolver a sua salvação. Cristo morreu na cruz, mas é necessário que você confirme a sua salvação. E esse entendimento, ele não é novo, ele foi a primeira seita surgida nos primórdios da igreja, que era a seita dos judaizantes. Tem na verdade várias exortações sobre isso na Bíblia. A carta aos Gálatas, por exemplo, é exatamente sobre esse assunto. E
o que Paulo está dizendo aqui é justamente, ele está dizendo assim, desenvolver a vossa salvação com tremor e temor. Se alguém ler só esse verso, vai entender que é a responsabilidade humana a salvação, ou que há mérito humano no seu desenvolvimento da salvação. E se de fato eu ler só esse texto, eu vou pensar isso. Infelizmente, esta é a prática, muitas vezes, nas igrejas, no mundo todo, é você definir doutrinas e conhecimentos cristãos baseados em um versículo. Mas, à luz de toda a Escritura, e a gente tem que entender que a Bíblia é um livro completo em si mesmo, a Bíblia explica a Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura, esse é o princípio máximo da hermenêutica. Esse verso não se enquadra no conceito cristão da Bíblia inteira, de que o ser humano desenvolve a sua salvação. E não preciso ir longe para entender que não é isso que o verso quer dizer, basta que eu veja o seu contexto. E o verso seguinte, Paulo explica. Na verdade, já no mesmo verso, há uma explicação, ele vai dizer, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É diante de Deus que você faz isso. E verso 13, porque Deus em quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Não é segundo o que você quer fazer, não é você que define o que você quer fazer. É Deus que opera em você, é Deus que efetua em você tanto o que você quer fazer, quanto o que você faz. É igual o exemplo que alguns falam a respeito da gravata. É exatamente isso que eu ia chegar. Percebam você que Paulo fala aqui no conceito aqui ele fala assim, pois amados meus, destinatário da carta, lá no capítulo 1, verso 1, vamos lembrar aqui para entender, a todos os santos em Cristo Jesus, tá? Considerando cristãos verdadeiros, ele diz que nestas pessoas, cadê, ó? Porque Deus é que efetua em vós tanto o querer e o realizar. Nessas pessoas, é Deus que efetua em vós o querer e o realizar. Mas lembrem lá em Romanos capítulo 7, quando Paulo fala assim, quando ele está explicando a dependência do ser humano de um Salvador por conta do pecado que veio desde Adão e contaminou toda a humanidade, ele vai dizer assim, porque em mim, no meu íntimo, há amor pela lei do Senhor, mas no meu corpo, não. De forma que não faço o que eu quero e que desejo. Então, quem faz é o pecado. Então, lá naquele contexto, Paulo está dizendo assim, quando você peca, não é você que faz, é a sua carne contaminada e corrompida e enferma pelo pecado original, que você vive debaixo de uma lei, da lei do pecado da morte. E quem obedece não é você, não é o seu coração, é a sua carne que peca em consequência de estar corrompida no pecado original de Adão. No pecado de Adão, todos nós somos corrompidos. E agora ele fala o contrário. Quando você está em Deus, quando você é santificado por Deus, quando você é separado, é Ele que efetua em você o querer efetuar. Aí a pergunta que eu faço é, onde é que está o livre-arbítrio nisso tudo? Se o pecado, não sou eu que faço, mas é o mal que há em minha carne. Isso, pois é. Você está lembrando o texto aqui. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo fazendo. Ela está falando da letra da música, né? É a música que eu tô falando. Porque a militar a guerra carne e espírito é o texto de Gálatas, capítulo 5, mas foi bom lembrar que eu vou falar também dele. Então, assim, é só para a gente entender, pessoal, que não requerem entrar em polêmica, mas já entrando, mas eu não consigo enxergar onde é que está o livre-arbítrio nisso aí. Se o pecado que eu cometo não sou eu que cometo, e sim a carne corrompida pelo pecado de Adão, e após ser trazido da morte para a vida em Cristo, o bem que eu faço, o querer efetuar, vem de Deus, né? E aí, Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer assim, espírito e carne militam um contra o outro para que não façais o que quereis. Não é difícil, assim, não há como entender que, na verdade, eu tenho opção. Então, existe um reformador, talvez esteja pecando em dizer que eu não tenho certeza se foi Lutero que disse isso, mas um reformador que chegou a dizer assim, o homem, o ser humano, é uma mula, ou montada por Deus, ou montada pelo diabo. Efésios capítulo 2 vai dizer lá, né, que o espírito da obediência opera, que o espírito de Satanás opera nos filhos da desobediência, e depois vai dizer que nos santos é o espírito que opera em nós. Ou seja, ou nós somos operados pela desobediência, ou por Deus. Nós não temos capacidade própria de fazer o que a gente quer. O que a gente precisa entender é que sem Deus seremos conduzidos
por Satanás. Simples assim. Ou as minhas ações são regidas pelo Espírito Santo, pelo meu espírito, ou elas são regidas pela minha carne, que está influenciada pelo pecado de Adão. Das duas, uma. É isso que Paulo quer ensinar. Tá? Mas, então, se eu leio o verso 12 sozinho, eu percebo que eu, com minha capacidade, desenvolvo a minha salvação. Mas Paulo explica que não é isso. Porque minha salvação é desenvolvida porque Deus opera em mim o querer realizar. E isso aqui, Paulo está falando exatamente a mesma coisa quando ele falou que foi Deus que começou a boa obra e é Deus que vai completar a boa obra em nós. É a mesma coisa que ele está falando lá. Tudo depende de Deus. E aí o verso 13, para completar o meu argumento, o melhor argumento de Paulo, ele vai dizer, segundo a sua boa vontade. Será que Paulo está falando segundo a minha boa vontade? Ou seja, desenvolver a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tranquilo. De qualquer forma, eu vou entender aqui que não, Deus efetua o querer e o realizar, segundo a minha boa vontade. Será que é isso que Paulo está dizendo? É evidente que não. Deus efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a vontade do próprio Deus. A boa vontade do próprio Deus. E se para vocês não ficou claro pelo contexto, pelo português vai ficar. Porque se Paulo se quisesse referir isso à vontade do ser humano, ele está usando, vamos lá, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Se ele quisesse se referir a essas pessoas, ele dizer segundo a vossa boa vontade. Quando ele fala a sua boa vontade, ele se refere a Deus, que é a pessoa que entra nessa conversa aqui. Ó. Então, pelo português, pela gramática, fica mais claro ainda. Não há como ter dúvidas que não está em nossa vontade, não está no meu querer e no meu efetuar, porque é Deus que faz isso em mim. Se eu peco, eu sou influenciado pela minha carne pecadora. Quando eu falo em arbítrio livre, significa que ele não pode ter nenhum tipo de influência externa. O meu pecado, ele é influenciado pela carne, pecado, pela carne contaminada em Adão. E as minhas boas ações é influenciada pelo querer e o efetuar que Deus implanta em mim. Então, eu preciso entender que o meu arbítrio, ele é influenciado. E o que eu preciso entender é que eu tenho que trocar a influência do pecado para a influência do Espírito. Ok? Sendo um tema polêmico, alguém discorda? Alguém quer comentar? Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Ô, Décio, eu tenho um pensamento um pouco diferente, mas eu não consigo argumentar ele. Então, o dia que eu conseguir, a gente chega a debater. Vai ser difícil argumentar contra isso aí, mas eu vou querer ouvir seu argumento. Então, eu quero ver se tem lógica essa ideia, porque eu sempre pensei muito na questão do livre-arbítrio. Para mim, ele tem sentido, mas, tipo, vendo uma coisa dessa, é difícil ainda continuar acreditando nele. Mas eu vou estudar mais um pouco para ver se tem alguma lógica. Tem alguma coisa que uma pessoa que pensa no livre-arbítrio argumenta em cima disso aí, Décio? Você que já deve ter visto as duas visões. Em cima disso aqui, para argumentar acerca de livre-arbítrio, eu teria que isolar o verso 13 e usar só o 12. Desenvolver a vossa salvação. Aí justificaria, eu preciso arbitrar, escolher desenvolver minha salvação. Mas o verso 13 anula esse pensamento. O que a gente precisa entender aqui, João, foi bom você comentar, talvez fique mais claro para você, é que existe, do ponto de vista de teologia, especialmente teologia reformada, dois conceitos diferentes. Uma coisa é livre-arbítrio. Arbítrio, lembra de árbitro. Árbitro é juiz. Ele define o que vai ser feito. Ele rege as ações. Para as minhas ações serem regidas por mim de forma livre, o arbítrio, para ser livre, ele não pode receber influência de nada. Só que a Bíblia me ensina, como eu falei nos textos que eu citei, que o meu pecado ele é influenciado pelo pecado de Adão. Então, a minha escolha em pecar, ela não é livre, ela é arbitrada. Paulo chega a dizer assim, de forma que quem faz não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo chega a dizer isso no capítulo 7 de Romanos. Quando eu faço bem, em Efésios, Paulo vai dizer que Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Fomos predestinados para andar nas boas obras que Deus preparou para nós. Ou seja, ato de Deus. Aqui ele vai dizer que é Deus que efetua em nós, tanto querer quanto realizar. Ou seja, ato de Deus. Ou seja, quando eu peco, eu estou tendo a influência externa do pecado original de Adão. Quando eu faço bem, eu estou recebendo a influência externa do Espírito Santo. Ou seja, o meu arbítrio ele acaba não sendo livre para fazer uma coisa ou para fazer outra. Mas existe um outro conceito chamado de livre agência. O que é livre agência? Eu ajo livremente. A minha ação é livre. Ela é influenciada por fatores externos. Esse é um dos grandes mistérios do cristianismo, da fé cristã. É a forma como Deus mistura
a soberania dele em definir as coisas e a responsabilidade humana em ter que fazer essas coisas, de forma que nós fazemos tudo conforme ele quer, sem que sejamos simples marionetes. Eu vou botar um texto para vocês aqui. Deixa eu ver se eu lembro onde é que vai estar esse texto. Deixa eu ver se, porque está em cima do... Peraí. Deixa eu ver se eu lembro onde é que vai estar esse texto. Que fala sobre isso. Nós já lemos ele quando estudamos os evangelhos. Parece que é João. Aqui, ó. Multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Perguntou a Filipe o que fazer. Mas aí o verso 6 diz: mas dizia isso somente para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. A forma como Deus nos envolve nas ações sem sair do seu plano previsto na eternidade, de forma que a gente, no fim das contas, faz o que ele quer, porém, tendo escolhido fazer isso, esse é o grande mistério da fé cristã. Mas é um mistério pacificador, em que eu olho para isso e falo assim, graças a Deus que as minhas ações são regidas por Deus, porque se não fossem, eu não conseguiria, de hipótese alguma, a santificação. Se não fosse Deus que efetuasse em mim tanto o querer quanto... que Deus operasse em mim tanto o querer quanto efetuar, não havia possibilidade de eu conseguir ser uma pessoa justa, ser uma pessoa que buscasse o caminho da retidão. Quer ver outro texto? Que eu lembrei aqui, a gente está fugindo um pouco do assunto, mas é um texto importante. Esse é um texto que eu tenho certeza que todos vocês já leram, mas talvez a gente não percebe. Cadê? Salmo 23. O Senhor passou na vitória, ele me faz repousar, leva-me junto da casa dos descanso, guia-me, é ele que guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É ele que faz isso em mim, ó. É o Senhor que faz isso em mim, não sou eu que me guio pelas veredas da justiça, é ele que me guia na vereda da justiça. Certo? Então, o que Deus estava falando aqui, agora há pouco, foi do exemplo que a gente ouviu de um pastor uma vez, que é como se você, tipo assim, ele ainda cita o exemplo assim, se eu for na sorveteria, eu tenho liberdade para escolher o sorvete de morango ou de chocolate. Eu que vou escolher o sorvete de morango ou chocolate. A grande questão é que Deus sempre soube qual que eu escolheria. E eu escolhi porque ele predeterminou essas coisas. Até porque todas as coisas foram predeterminadas por ele na eternidade. Né? E ele se deu exemplo da gravata que Deus falou. Se eu vou comprar uma gravata, se eu vou comprar... É como se eu chegasse para Deus assim, Deus, eu vou comprar até uma azul ou vermelha. Deus vai dizer, não, pode escolher o que você quiser. Ou azul ou vermelha, tanto faz. E aí ele fala assim, não, então eu vou escolher azul. Aí Deus dá uma risadinha e fala assim, sabia que você escolhia azul. Já sabia já que você escolhia azul. Sempre soube. Então é mais ou menos assim. E a forma como ele mistura a soberania dele em definir todas as coisas e a responsabilidade humana na sua livre agência é um mistério que eu não consigo explicar e ninguém consegue explicar porque não há explicação disso na Bíblia. Mas é a verdade que a Bíblia nos traz. Tranquilo aí? Ou piorou a situação? Não, agora esclareceu mais. Valeu. O livre-arbítrio, na minha concepção, e acredito eu que pelo que Paulo está querendo nos ensinar, ele não se justifica pela Bíblia, e não há essa expressão livre-arbítrio na Bíblia, tá? Mas a livre agência, sim. A livre agência, sim. Ela é verdade, ela existe. Por isso que Deus fala, né? Escolhei o caminho que querem seguir. Escolham vida para que vivam. Tá? Apresenta vocês a porta, escolham passar pela porta estreita. Isso é a livre agência. Mas a grande questão, como Paulo fala em Romanos capítulo 3, é que ninguém pode escolher, ninguém busca a Deus, ninguém escolhe servir a Deus. Nós somos corrompidos de uma forma tão intensa que é impossível. E lá em Efésios ele fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Como que um morto pode escolher alguma coisa? Mas ele vai dizer depois que em Cristo Deus nos trouxe de volta à vida. Então ele efetuou em nós o querer seguir a ele. Certo? Mas vamos voltar aqui para a gente continuar o foco aqui de Paulo. Porque é Deus que opera em vós, que efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a vontade do próprio Deus, como a gente falou, né? Porque se fosse na vontade humana, aqui seria segundo a vossa boa vontade. Verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, quando vocês forem se viver em humildade, não vivam por obrigação.
já que manda ser assim, né? Vou ter que viver assim, então. Não, o cristão, ele entende, lembra lá, né, que o começo que ele fala lá, ó, o evangelho de Cristo é de exortação, consolação do amor de Cristo, comunhão em espírito e afetos misericórdia. Isso gera voluntariamente na gente. Então, não é para fazer isso por contendas, é para fazer isso por bom coração, fazer tudo sem murmuração nem contendas. Não é reclamando de ter que servir, é servindo voluntariamente. Foi isso que Cristo fez. Ele escolheu servir, como quando veio aqui, o exemplo que ele nos falou, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Deixa eu só recuperar o meu texto aqui. Não vamos fazer por obrigação, então, né? Mas de bom coração, de forma pacífica e voluntária. A gente se voluntaria. A diferença é que quando você é escravo do pecado, você é escravo porque você é corrompido por um pecado original. E quando Cristo resgata você, você passa a ser escravo voluntário de Cristo, entendendo esse amor que ele dispensou por você, né? E sendo escravo de Cristo voluntário, você voluntariamente serve aqueles a quem Cristo serviu também. E aí o resultado é para você ser, então, diz aqui, fazer tudo assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como é que nós vamos poder fazer isso aqui, pessoal? Não sei se vocês vão lembrar desses termos, ó, sinceros e inculpáveis. Esses dois termos aqui, Paulo já usou. Ele está repetindo o que ele falou no capítulo 1, quando ele fala aqui, ó, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor, cheios dos frutos de justiça, o qual é mediante Jesus. Aí, quando a gente estudou isso aqui, a gente compreendeu que ele estava falando do pleno conhecimento e toda a percepção de Jesus. Somente assim a gente pode, então, ser tornados aqui, né, sinceros e inculpáveis. Então, o que ele fala aqui, na verdade, é a mesma coisa, né, que ele falou lá antes, que para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração. Numa geração pervertida e corrupta, que é, na verdade, o que ele vai dizer, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Ou seja, Deus nos retira, nos separa, o termo santificado, nós falamos sobre isso lá no capítulo 1, o termo santos que vivem em Filipos, o termo santo se refere significa separado, é separado por Deus. Deus escolheu na sua soberania efetuar em você o querer e o realizar, para te tirar de uma sociedade corrompida, pervertida e corrupta, para que você, em meio a essa sociedade de trevas, seja luzeiros. E aí é o que ele disse lá, que Jesus Cristo nos ensina nos evangelhos, vós sois a luz do mundo. E nesse texto ele vai dizer assim, né, que as nossas ações devem fazer as pessoas glorificarem a Deus por meio das nossas vidas. Ele ensina dessa forma. Exatamente a mesma coisa que Paulo está falando. O evangelho de Cristo, a apresentação do evangelho de Cristo, a Bíblia coerente em si mesma, explicando a si mesma, Paulo trocando em miúdos aquilo que Cristo quis ensinar. Ok? E a forma como a gente vai fazer isso, nós já vimos lá do capítulo 1, que é no pleno conhecimento. E aqui Paulo fala a mesma coisa, que é preservando a palavra da vida. Não tem outra forma de você ser inculpável e sincero se não for pelas Escrituras, pela compreensão das Escrituras, né? Para ser transformado em filho de Deus inculpável somente por isso. Preservando a palavra da vida para que, no dia de Cristo, eu, Paulo, me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Curioso que quando Paulo fala isso, ele está falando aos filipenses, né? Ele vai dizer assim, filipenses, façam isso aí, porque no dia de Cristo eu vou ver vocês lá e eu vou saber que todo o meu trabalho não foi em vão. Mas lembrem aí, pessoal, que Paulo, ele está escrevendo essa carta preso, né? Em Roma, e ele não queria ser preso, evidentemente. O pensamento de Paulo era visitar Roma para pregar e de ir lá e para a Espanha. Nós estudamos isso na carta aos Romanos. Ele queria ter Roma como ponto de apoio. Mas aí Cristo mudou os planos dele e ele foi preso para Roma. E aí veja que o plano de Paulo era que o esforço dele não fosse inútil para os filipenses. E Deus, nas tribulações de Paulo, transformou o esforço dele em muito útil, muito mais que para os filipenses. Porque se ele não tivesse preso, talvez essa maravilhosa carta que a gente está estudando não tivesse sido escrita. E esse esforço de Paulo, estando preso, ampliou para o mundo inteiro, chegando a nós, caetitaenses aqui, nós brasileiros, os ensinamentos que ele deu aos filipenses. E isso só aconteceu porque ele estava preso. Veja como Deus, na sua multiforme... Nossa, meu colo chegou da... Ui. Alguém liberou o áudio aí?
Veja como Deus, na sua multiforme sabedoria, ele transformou as cadeias de Paulo em algo muito maior do que Paulo tinha pensado, algo muito mais intenso, né? Então, nós sabemos hoje, graças ao que nós vimos na nossa vida, nós sabemos que Paulo não correu em vão, o esforço dele não foi inútil. Esse esforço chegou para nós pela glória, pela graça de Deus. Então, glória a Deus pelo esforço de Paulo, louvado seja Deus pela vida de Paulo. Lembrem no capítulo 1 que Paulo fala que está persuadido no Senhor de que tudo aquilo redundará em liberdade para ele, que ele voltará a visitar os filipenses, né? Esse é o pensamento de Paulo, mas ele diz assim, ó, verso 17, entretanto, né, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegra-me com todos vós, me congratulo. O que Paulo quer dizer assim, oferecido por libação, está lá no livro de Números, uma prescrição, né, de Moisés dada por Deus através de Moisés ao povo judeu, era no sacrifício, né, no holocausto, uma parte da bebida forte era derramada como sacrifício. Era o sacrifício de libação. Pegava o vinho e derramava uma parte desse vinho como sacrifício ali para o cordeiro, né, como parte do sacrifício. E aí Paulo faz um jogo de palavras, né, uma figura de linguagem, uma exemplificação com o conhecimento do judaísmo, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé. E aqui ele mostra como a fé cristã, na verdade, é uma vida, é aquilo que ele falou aos romanos, se ofereçam como sacrifício vivo. Ele fala, ainda que eu, em razão da fé de vocês, seja oferecido como sacrifício, em outras palavras, Paulo está dizendo estou preso pela fé de vocês, ainda que eu seja sacrificado, ainda que eu morra nesta prisão, que eu não seja libertado, ainda assim, peço que vocês não fiquem tristes. Vai dizer, entretanto, mesmo que eu seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que Paulo quer dizer eu não estou com medo de morrer, pessoal. Eu acho que eu vou ficar livre, eu acho que eu vou sair, eu acho que eu vou visitar vocês. Mas mesmo se isso não acontecer, não é motivo de tristeza. O que Paulo está fazendo aqui é encorajando os filipenses a continuarem, né, obedecendo, né, desenvolvendo a salvação com tremor e tremor, segundo o querer e o efetuar de Deus. Certo? A morte dele não será limitante para isso. Mas, na verdade, nós vimos no capítulo 1 que ele não morreu, né? Ele foi libertado dessa prisão. Ele vai morrer na outra prisão que ele teve em Roma, na segunda prisão dele em Roma. Tranquilo? Algum comentário até aí? Alguém quer discordar de alguma coisa? João quer argumentar um pouco mais? Não, agora não, desce. Tranquilo aí, pessoal? Algum comentário? Mas, João, só para te dizer assim, o pensamento do livre-arbítrio, ele é defendido por pessoas muito sérias, né? Inclusive a linhagem, né? E aqui tem que fazer essa referência, a linhagem de pensamento da Assembleia de Deus, ela considera o livre-arbítrio, tá bom? Eu estou, na minha concepção, por essas palavras é difícil a gente respaldar, mas alguém que entenda o livre-arbítrio não está indo contra o cerne da fé cristã. Agora, se alguém entende que a pessoa é responsável por sua salvação porque escolheu os caminhos de ser salvos, ou seja, que há algum mérito na sua salvação, ou seja, que esse livre-arbítrio gere mérito para a pessoa porque ela arbitrou este caminho para ser salvo, aí a gente está afrontando a fé cristã centralmente. E aí a gente não, infelizmente, eu não tem como concordar. Agora, se alguém quiser entender, né, que usar esse termo livre-arbítrio e tal, nós temos que né, eu mesmo não pensando da mesma forma, não tenho nenhuma dificuldade em conviver com esse pensamento, com essa opinião. Eu acho que, biblicamente, eu penso um pouco o respaldo é um pouco diferente, mas não é uma afronta direta. Tá? Agora, como nós estudamos lá em Romanos capítulo 14, né, existem algumas opiniões secundárias da fé cristã que a gente tem que aprender a conviver. Mas, se o entendimento foi de que o livre-arbítrio gere responsabilidade humana para a salvação, ou corresponsabilidade, o que em teologia se chama de sinergismo, né? Ou seja, sinergismo é coparticipação. O homem e Deus juntos constroem a sua salvação. Se esse for o pensamento, aí, assim, biblicamente não há como se concordar. Mas se o livre-arbítrio não interferir no monergismo, que é participação única de Deus como autor da salvação, através de Cristo, aí o livre-arbítrio a gente pode conviver com ele tranquilamente, beleza?
Não sei se eu consegui ser claro no que eu falei. Beleza, Décio. É que essa ideia minha de livre-arbítrio veio um pouco antes de eu entrar na igreja, de eu ter contato, de eu começar a estudar. Essa questão da salvação eu entendo muito. A gente observa isso em muitas passagens, até mesmo além do que a gente leu, até nos próprios estudos a gente leu isso, mas eu vi algumas passagens além disso, que fica muito claro. Mas essa questão do livre-arbítrio eu sempre fiquei assim na dúvida, como ele poderia acontecer, sabe? Aí eu acho que essa ideia que você falou da liberdade na agência, no caso, no modo de agir, tem mais lógica do que o livre-arbítrio propriamente dito. Então, João, essa questão aí não aconteceu só com você. Eu acho que com todos nós que não nascemos conhecendo, nascemos no Evangelho, né, com a nossa família evangélica para ensinar para a gente. E aí, exatamente assim, depois que a gente começa a conhecer a palavra, que a gente vai entendendo, né, vai vindo entendimento, vai clareando, né, e vai se cumprindo exatamente o que diz a palavra, que a gente, quando diz que a gente conhece a verdade vai nos libertando, né, de entendimentos que não condizem com a palavra. E acontece com todo mundo, eu acho, essa situação aí que você falou. Só mostrar para vocês aqui o texto que eu tinha falado, que eu citei e não mostrei. Aqui, ó. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Como diz o povo aí, né? Bufo no livre-arbítrio, né? Nesse texto aqui. Mas tudo bem, né? Só não é o nosso foco, né? Então, é porque tem hora que a gente acaba se metendo nos temas aí que a gente, vocês me conhecem bem já, sabem como é que eu sou. Voltando então aqui, verso 19. Pronto, eu falei com vocês que Paulo ia citar o resto do capítulo alguns exemplos. Primeiro ele citou o exemplo de Cristo, agora ele vai usar três exemplos humanos para o viver servindo ao próximo, né? Primeiro exemplo ele vai dizer aqui, quer dizer, peraí. Peraí, rapidinho, peraí que eu me perdi um pouco aqui. Ah, sim, tá. É porque eu na verdade não citei, me passei. O primeiro exemplo que ele fala aqui é dele mesmo, né? Eu falei que você quer o exemplo de Cristo e três exemplos humanos. O primeiro a gente já falou, que é o exemplo dele mesmo. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício da fé de vocês, alegro-me. E com todo vós me congratulo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ainda que eu seja oferecido como sacrifício para servir a fé de vocês, para mim está ótimo. É assim que eu quero viver. Viver para mim é Cristo. Isso aqui para mim é vida. É isso que está dizendo. Então, Paulo está se apresentando como exemplo. Nas entrelinhas aqui, a gente percebe como Paulo, além de tudo, mostra humildade, porque ele usa um verso aqui para falar dele, do exemplo dele. Agora ele vai falar de mais dois exemplos, Timóteo e Epafrodito. E aqui ele vai usar 6 versículos para cada para falar. Para falar dos outros, ele dá mais importância do que para falar dele, vamos dizer assim. Tá? Mas, como está encerrando o tempo aí, para a gente finalizar, eu vou encerrar mais uma vez e voltar no próximo horário aí, no próximo link, para que a gente finalizar a reunião. Beleza? Bom, então, continuando, Paulo citou o exemplo de Cristo em viver com humildade, servindo aos outros. Paulo citou o seu exemplo rapidamente ali, com um versículo para falar sobre viver humildade, né, servindo aos outros. E agora Paulo vai citar mais 2 exemplos, que é de Timóteo e de Epafrodito. Ele vai dizer, verso 19, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Ou seja, Timóteo estava com Paulo lá, né, na prisão, e Paulo queria mandar Timóteo lá, e possivelmente, né, Timóteo ia fazer viagem de ida e volta. Esse ele vai dizer, Timóteo vai para vocês, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, Timóteo vai lá e volta e diga assim, ó, realmente os filipenses estão lá, viu? Prosseguir na fé. Quem está aberto aí o microfone? O seu?
Os filipenses estão lá realmente, viu? Firmes na fé e tal. Esse é o objetivo de Paulo, que Timóteo vá lá e traga para ele essa informação de volta. Por que, verso 20? A ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Veja que Paulo está fazendo aqui um elogio a Timóteo. Né? Eu não conheço ninguém que possa ir igual a Timóteo fazer isso aí. Que, sinceramente, e aí, palavras-chave, cuide dos vossos interesses. Que é... Que tem aqui, que é o mesmo texto que ele fala aqui, a mesma coisa que ele fala no começo, só não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que é dos outros, ou seja, o interesse dos outros. E ele fala assim, de tudo que eu ensinei a vocês fazer, eu não conheço ninguém para ir para vocês aí que faça igual a Timóteo. Alguns pregadores acham que quando ele fala assim, é que ninguém tem de igual sentimento, e talvez Paulo está se referindo a Timóteo tem exatamente igual sentimento ao meu. Ele pode me representar igualmente. Ele pensa exatamente igual ao que eu tenho pensado para ensinar a vocês. Tá? Então, ninguém que eu conheço é igual... Puxa, caiu a Bíblia. Peraí, gente. Ele vai dizer, né? Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vosso interesse. Eu não conheço ninguém que das pessoas que eu possa enviar aí que faça isso tão bem, que é cuidar dos vossos interesses. Cuidar dos vossos interesses. Isso é servir a vocês. Ele está mandando Timóteo e dizendo que Timóteo é um exemplo para fazer aquilo que ele está falando para os filipenses fazer. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, mas não o que é de Cristo. E aqui, provavelmente, Paulo está se referindo há também mais algum problema na igreja de algumas pessoas que não estão agindo da mesma forma. Algumas pessoas que estão criando contendas na igreja, que estão criando partidarismo na igreja, né? Aquilo que ele fala no começo, que está gerando divisão na igreja, que as pessoas estão visando seus próprios interesses. E ele está dizendo assim, ao contrário de pessoas que estão aí, que vivem do seu próprio interesse, talvez uma mensagem que a gente não vai conseguir entender, só aqueles que estavam lá e eu consegui entender, né? E como eu falei, esse é um dos motivos pelos quais Paulo está escrevendo a carta. É como Paulo está dizendo assim, estou mandando um outro pastor para vocês aí, viu? Alguém que possa viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, fazendo essas coisas, cuidando dos vossos interesses. Mas essa aqui é uma inferição que a gente faz porque a gente não tem detalhes aqui nesse texto de quem são essas pessoas de fato. Tem alguns textos que Paulo cita o nome da pessoa que está dando problema, né? Mas nesse caso aqui não. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo, Jesus. Mas Timóteo, que eu vos estou enviando, vai fazer isso, vai vos fazer e vos levar a fazer essas coisas que agora eu vos ensino, que é querer servir ao outro ao invés de servir a si mesmo. Verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Como eu falei com vocês, né? No cabeçalho do texto, da carta, né, Paulo vai dizer, ele vai apresentar como alguém que está com ele na hora que ele escreveu a carta, Paulo e Timóteo. Timóteo está lá com ele e a razão pela qual ele escreve isso é que os filipenses conhecem Timóteo porque Timóteo estava lá com Paulo quando ele estava criando a igreja, ok? Conheceis os... No capítulo 1, Timóteo também estava, se ele estava preso com Paulo, mas não, ele estava só visitando Paulo. Então, ele estava com Paulo lá, né? E ele vai dizendo, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ou seja, quando nós estávamos aí, ele estava aí, vocês conheceram a mim e conheceram a ele também. Estou enviando ele como exemplo por esse motivo. Verso 23. Este, com efeito, é quem espera enviar tão logo eu tenha visto a minha situação. O que eu entendo desse texto aqui, provavelmente Timóteo estava lá ajudando Paulo a resolver algum problema dele, junto lá da prisão, se ele ia ser solto, se não ia. Timóteo provavelmente estava ajudando Paulo nesse aspecto, tá? Em resolver aquela situação, como é que ia ficar. Assim que Paulo tivesse uma definição e Timóteo pudesse ser liberado, ele ia enviar tão logo, ou, como ele fala aqui, o mais breve possível. Por quê? Porque ele entende que é urgente que os filipenses deixem de ser influenciados por aquelas facções e que passem a voltar a seguir o modo digno de viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E embora ele fale aqui, né, como eu falei no instante, que ele sabe que tem a chance de ser morto e que isso não preocupa ele, na verdade ele não é isso que ele sente. Ele vai dizer aqui, estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei.
Timóteo está aqui me ajudando a resolver a minha situação, né? E eu estou persuadido que no Senhor, mesmo termo que ele usa no capítulo 1º, e ele vai dizer que está persuadido nisso por causa das súplicas dos filipenses, ele está valorizando a oração dos filipenses. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então, logo, logo eu vou estar aí também. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Aí ele vai mudar aqui o outro exemplo. Mas peraí, esse logo irei é para os filipenses. Isso, para Filipos. Não morrer, né? Para Filipos, para Filipos. Você falou mais cedo que Acabei de falar aqui. Ele falou que então, sabe. Eu entendi o contrário. Ele sabe que pode morrer, porém não é isso que ele acha que vai acontecer. A mesma coisa ele falou. Isso lá no capítulo 1º ele vai dizer assim, que ele até prefere morrer, mas ele está convencido de ficar aqui porque o seu trabalho ainda tem muita coisa para ser feita com os filipenses e com os demais gentios também. Ele fala assim, eu acho que logo logo eu vou ir, mas como eu não sei quando é que vai ser, todavia, né? Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. E aí ele vai citar outro exemplo, né? Como eu falei, usou 6 versos aqui para falar do 19 ao 24, para falar na verdade, 5 versos, né? Para falar não, 6 versos mesmo, para falar de Timóteo, e agora o resto do capítulo faz o Epafrodito. Fala assim, embora eu acho que eu vou logo, eu julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Né? Mais uma vez, nós se referindo a vós, né? Mostrando que aquele texto lá, né? A sua vontade e a vontade de Deus. Mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ou seja, Epafrodito está lá com Paulo, junto com Paulo. Não está preso com Paulo, mas está junto com Paulo nas lutas. Por um lado, ele está aqui comigo, meu cooperador, companheiro de lutas. Ou seja, alguém que me ajuda a me servir, alguém que serve de exemplo do que eu estou falando porque está me servindo. E mais do que isso. E, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Veja que Epafrodito está cuidando das necessidades do outro, de Paulo, enquanto Paulo cuida das necessidades dos filipenses. E os filipenses vão cuidar da necessidade das outras pessoas. É uma cadeia que faz com que, no círculo da vida cristã, eu servir ao meu próximo significa que, em algum ponto, eu serei servido por alguém. E a fé cristã se sustenta dessa forma. É isso que Paulo quer ensinar. Ok? Então, Epafrodito é citado como exemplo aqui de alguém que está cuidando das necessidades de Paulo. Exatamente isso que Paulo está ensinando aos filipenses. Ele vai dizer, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Ou seja, Epafrodito era alguém que estava em Filipos e veio de lá para cá. E no capítulo seguinte, nós vamos entender como é que Epafrodito, o que Epafrodito veio fazer. Né? Ele, na verdade, no capítulo 4, né? Ele vai dizer que Epafrodito veio trazer uma oferta dos filipenses a Paulo. Tá? Então, Epafrodito veio de lá e vai voltar para lá. E quando ele veio, os filipenses ficaram sabendo que ele ficou doente. Né? Ele vai dizer assim, visto que ele tinha saudade de todos vós, por isso estou mandando ele voltar para vocês, e estava angustiado porque ouviu que adoeceu. Aqui a gente entende, pessoal, um detalhezinho que... Aqui a gente entende, pessoal, que talvez a gente possa pensar, não, Epafrodito saiu ontem lá de Filipos, pegou um ônibus lá e no outro dia de manhã amanheceu lá em Roma, na prisão com Paulo. Na verdade, não, né? Provavelmente essas viagens são muito longas e demoradas, de forma que Epafrodito já estava com saudade do povo, né? Cadê? Ele tinha saudade de todos vós, e deu tempo ele adoecer no caminho. E veja que não foi uma doença qualquer. Com efeito, é verdade, ele adoeceu mortalmente. Quase morre Epafrodito, viu, Filipenses? E vocês ficaram preocupados com ele mesmo. Ele poderia ter voltado para casa para ficar tranquilo e tal, mas não, ele foi até o fim. E Paulo vai dizer isso. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, ainda bem que ele não morreu, porque se ele tivesse morrido, eu ia ficar muito triste, né? Ia ser muita tristeza para mim. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Ou seja, para que Paulo também leve para eles lá, ou para que Epafrodito leve a carta de Paulo. Provavelmente vai ser quem vai levar essa carta de Paulo, né? Junto com Timóteo. Aí vai dizer, recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou a ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Certo? Na verdade, aqui a gente pode interpretar duas formas. Ou a carência dos filipenses, ou a carência de Paulo.
ou os filipenses tinham necessidade de socorrer Paulo, ou necessidade de socorro de Paulo. Eu consigo ver as duas situações. De uma forma ou de outra, vejam que Epafrodito estava disposto a dar a própria vida em razão da causa de outros. Né? Ou seja, exemplo do que Paulo quer dizer. Então, veja que o capítulo 3, o capítulo 2 inteiro se baseia em 2 versos aqui. Ó. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Todo o resto do capítulo ele vai embasar essas afirmações. Tá? E a razão pela qual nós devemos viver assim é porque este é o fruto do modo digno de viver do Evangelho de Cristo. Então, na verdade, o capítulo 2 ele começa mesmo aqui, né? Se a gente fosse falar assim. E aqui eu posso fazer uma crítica, porque essa separação aqui ela não foi inspirada por Deus, né? Inspirada por Deus é o texto. Isso aqui foi o homem que fez. O título é diferente em cada versão da Bíblia, tá? Então isso aqui a gente pode, né, fazer uma crítica aqui, mas é uma crítica construtiva, pessoal. Não é uma crítica assim destrutiva, não. Amém? Então ele é Epafrodito e Timóteo, ele mesmo e o próprio Cristo como exemplos do modo digno de viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Algum comentário, dúvidas, questionamento, discordâncias? Amém. Então, beleza, pessoal? De mim tá ok. Show. Agradecer mais uma vez, né, a vocês por estarem presentes. Um número bom de pessoas aqui, considerando que em cada um dos usuários talvez tenha até mais de uma pessoa assistindo. Então, feliz por isso. Fiz as contas aqui, tem 15 pessoas contando com as pessoas que estão com outras pessoas possivelmente. Então, contando com eu e você? Contando comigo. Uhum. Então, que bom que a gente está conseguindo manter, né, essas reuniões. E espero que, mais uma vez, né, que tenha feito em vocês o efeito que fez em mim, uma palavra como essa, de exortação a cancelar a nossa vaidade, a não desejar ser primazia. Tem um pastor que eu estava ouvindo que ele falou assim que o cerne do capítulo 2 aqui é dizer que no relacionamento humano entre homens, o outro deve ter a primazia. Ou seja, no relacionamento entre mim e você tem a primazia nesse relacionamento, na minha concepção. Eu devo viver para te servir. Porque isso eu faço não por você, ou não para buscar alguma recompensa pessoal para mim, mas eu faço isso como Cristo fez, para a glória de Deus Pai. Certo? Então, vamos agradecer a Deus por esse ensinamento, vamos pedir que Ele confirme isso em nós, que Ele nos conduza a uma vida, um modo digno de viver do Evangelho de Cristo, tá? E, por sua misericórdia, complete essa obra em nós. Ó Deus, obrigado mais uma vez, Pai, por podermos, ó Pai, ter esse tempo de meditação na Tua Palavra, de estudo, de esmiuçar, Pai, esses textos de Paulo, inspirados por Ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, como o próprio Paulo cita nessa carta, pelo esforço dele, Pai, por o Senhor ter o conduzido, por o Senhor ter operado em Paulo este querer e este efetuar. Para que, através desta obra Tua, Pai, Paulo escrevesse, inspirado pelo Teu Espírito, palavras tão verdadeiras e fortes, ó Pai, tão transformadoras no nosso coração. Deus, nós nos lembramos de como éramos, ó Pai, vivendo em pecado e como somos tentados dia após dia a retornar para esta vida, Senhor. Como somos dia após dia, Pai, as nossas ações acabam querendo sofrer influência da carne pecaminosa, corrompida pelo pecado de Adão. Mas, Deus, somos gratos a Ti porque temos visto muito mais o contrário, Senhor. Em nossas vidas temos visto a forma como as nossas ações, o nosso querer, nosso efetuar tem sido operado por Ti, Senhor. Tem sido influenciado pelo Teu Espírito Santo. E temos convicção, Pai, ao ler uma palavra como essa, Senhor, ler um texto como esse, um ensinamento como esse de Paulo, tão claro e evidente em nossas vidas, ó Pai, de ao nos depararmos com outros seres humanos como nós, ó Pai, que enfrentaram problemas e não titubearam, Deus, em servir ao próximo, em amor à Tua causa, Senhor, em amor ao Teu Evangelho, somos, ó Pai, compelidos a fazer o mesmo, Deus. Somos levados a enfrentar os esforços físicos, as limitações físicas, as limitações diversas que nós podemos ter, ou até mesmo as dificuldades que podem gerar alguma dor para nós, ou algum sofrimento para nós. Faremos isso, Pai, em amor ao Teu nome, Senhor.
em amor à tua causa, em defesa do Evangelho, empenhados, ó Pai, no progresso do Evangelho. Deus, obrigado, Pai, porque temos acesso a essas informações, a esses ensinamentos, e peço que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, por tua misericórdia, confirmar em nós, ó Pai, esse desejo. Deus, nos leve a viver dessa forma, Pai. Sabemos que nós, em nossa capacidade própria, não conseguimos definir por essas coisas, Senhor. Mas clamamos a Ti pela Tua influência, Pai, pelo Teu agir em nós, pelo Teu Espírito habitando no nosso coração, e que possamos, enfim, ó Pai, ter um modo de vida digno do Teu Evangelho. Senhor, nos ajude, ó Pai, a sermos servos, ó Pai, nos ajude a servir o nosso próximo. Nos ajude, Deus, a fazer isso para a honra e glória do Teu nome, Pai. Confiantes, ó Deus, naquilo que está para nós reservado. Como o próprio apóstolo Paulo disse aos Romanos, se participamos por Cristo, com Cristo desses sofrimentos por Cristo, certamente com Ele também seremos glorificados. Ele é a primazia dentre nós, Ele é o primogênito dentre nós, ó Pai. Já foi glorificado ao ressuscitar, Senhor. Sabemos que o mesmo acontecerá conosco. Somos gratos a Ti por ter nos colocado, Pai, como herdeiros, co-herdeiros de Cristo, Pai, ao nos dar o Espírito de adoção como filhos. Deus, muito obrigado por essa verdade revelada no nosso coração. Obrigado porque o Teu Espírito confirma isso em nosso coração. Nos faça ter certeza dessa salvação cada vez mais. E por este motivo, Pai, vivermos servindo o nosso próximo como servindo a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença. E até a próxima e a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigada. Paz do Senhor, gente. Paz, Senhor. Pai, Senhor. Obrigado. Senhor.